Olá, seja muito bem-vindo. Que alegria me conectar com você no dia de hoje para mais um programa de Em Dia com Deus. Afinal, não existe melhor maneira para você e eu vivermos do que em dia com o Senhor. E desde já eu quero te pedir, se inscreve aqui no canal, porque eu tenho certeza que você vai encontrar aqui um conteúdo que vai ser uma grande bênção na sua vida. E no dia de hoje Deus tem uma palavra para o seu coração. Então eu quero te encorajar, fique conectado comigo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Alguma vez na vida você já pensou, eu preciso de mais dinheiro? Tenho certeza que em algum momento da sua história, se você não estiver pensando nisso agora mesmo, você já pensou, eu preciso de mais dinheiro. E sabe, as razões para você ter esse pensamento podem ser diversas. Pode ser que você pensa que você precisa de mais dinheiro, porque de fato, você olha para suas finanças hoje, para os compromissos que você assumiu e pensa, uau, tá difícil de eu conseguir honrar com os compromissos que eu assumi, por isso eu preciso de mais recursos financeiros, eu preciso de mais dinheiro. Pode ser que você pensa que precisa de mais dinheiro porque você tem acompanhado a vida de muitas pessoas e está vendo elas fazendo muitas viagens, elas comprando imóveis, comprando carros, enfim, tendo experiências e você pensa, uau, eu preciso de mais dinheiro porque eu quero viver isso. O problema desse pensamento é, será que você não está pensando que precisa de mais dinheiro porque de alguma forma no seu subconsciente ou até de maneira escancarada no seu coração, você acredita que esse estilo de vida é um estilo de vida que traz felicidade para você? Por isso você tem almejado, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso de mais recursos, porque se eu tiver mais dinheiro, eu vou poder ter mais experiências, eu vou poder fazer mais viagens, eu vou poder conhecer pessoas diferentes, eu vou poder comprar o imóvel que eu tanto quero, eu vou poder comprar o carro que eu quero. Será que tudo isso não é pensando que tudo isso vai gerar felicidade para a sua vida? A questão é, será que dinheiro realmente traz felicidade? Será que o dinheiro é um sinônimo de felicidade? Essa é uma reflexão que nós precisamos fazer. Porque para você e eu estarmos em dia com Deus, precisamos entender o que de fato Deus pensa a respeito desse assunto. E eu posso te garantir, Deus pensa muito a respeito de finanças. Não à toa, na palavra de Deus, talvez você até se surpreenda com isso, mas na palavra de Deus, a Bíblia fala muito mais sobre administração de recursos financeiros, ou seja, a Bíblia fala muito mais de dinheiro do que propriamente sobre oração. E como vimos em uma das séries que tivemos aqui no Em Dia com Deus, oração é o oxigênio divino que nós necessitamos para manter a nossa vida espiritual em dia, ou melhor, viva, saudável. Então, a Bíblia fala mais sobre dinheiro do que sobre oração, sim, porque a maneira como nós administramos os nossos recursos tem um papel determinante na forma como você e eu vivemos. E, inclusive, tem um papel muito determinante para revelar onde de fato está o seu coração. Porque, como a palavra de Deus diz, onde está o teu coração, ali estarão os teus tesouros. É por essa razão que nós precisamos meditar sobre essa pergunta. Será que dinheiro realmente traz sua felicidade? A palavra de Deus pode nos trazer lições preciosas a respeito disso. Por isso eu quero meditar com vocês em alguns textos. E desde já, eu quero já antecipar, nós não estamos fazendo um estudo aprofundado sobre finanças, porque como eu disse, a palavra de Deus é muito rica a respeito desse assunto, mas hoje eu quero trazer algo para o seu coração, algo diretamente da palavra de Deus, para direcionar você, para que você esteja em dia com Deus e tenha uma resposta clara para essa pergunta. Dinheiro realmente traz a felicidade? Vamos lá. O primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês está no livro de Eclesiastes. Nós faremos a leitura do capítulo 5, verso 10, e olha o que a palavra de Deus diz. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. E isso também não faz sentido. Eu vou meditar de trás para frente nesse texto. Vou começar com isso não faz sentido. Eu acredito que uma das reflexões mais importantes da vida é nós conseguirmos conversar com pessoas que já alcançaram aquilo que a gente almeja tanto para saber qual é a visão delas a respeito disso.
para saber se realmente vale a pena você e eu dedicarmos a nossa vida para buscarmos algo que outra pessoa alcançou, porque tudo aquilo que tem o seu coração faz com que você tenha que renunciar a outras coisas. Quem escreveu esse texto foi um dos homens mais ricos da história. Se nós trouxéssemos para a nossa realidade hoje, estamos falando de um homem bilionário, um homem que não tinha escassez de nada, um homem que alcançou tudo o que alguém poderia alcançar na sua época, um homem com muito dinheiro. E ele chegou à conclusão, no fim da sua vida, que quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Fato é que você não precisa ser rico para amar o dinheiro. Basta você viver em função de conquistar mais dinheiro que você já vai demonstrar que, de fato, você ama esse elemento chamado dinheiro. Você ama recursos financeiros, recursos materiais. Por isso que o escritor desse texto, o sábio Salomão, diz: olha, quem ama o dinheiro jamais vai ter o suficiente. Porque hoje ele tem X e pensa que se ele alcançar Y, ele vai ficar satisfeito. Mas, na verdade, quando ele alcançar o Y, ele vai pensar: puxa, eu posso alcançar Z, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E a insatisfação com relação àquilo que você tem nas suas mãos é uma demonstração de que o seu coração é devoto a esse Deus chamado dinheiro. É por essa razão que Salomão diz: olha, quem ama o dinheiro jamais vai ter o suficiente. Você pode ter pouco ou muito, mas independente da sua realidade, se você ama, você nunca vai estar satisfeito. O problema disso é que a insatisfação é algo terrível. É um sentimento que, de fato, pode te impulsionar para coisas boas na sua vida, mas se você não tomar cuidado, a insatisfação pode te levar a desprezar o que você tem, desprezar aquilo que você já tem nas suas mãos, pensando que aquilo que você ainda não tem vai ser melhor do que aquilo que você tem. E é por isso que nós precisamos estar atentos a isso, principalmente com relação às nossas finanças. O que você tem hoje pode ser pouco, mas a sua felicidade não pode depender do dinheiro, porque se você pensar que é só tendo mais dinheiro que você vai alcançar a felicidade, na verdade você nunca vai alcançar esse lugar chamado felicidade, porque você não ama aquele que te leva, que traz felicidade para a sua vida. Você está sendo submisso a um falso Deus que promete que traz felicidade, mas na verdade traz destruição para a sua vida. E você pode dizer: mas pastor, está sendo muito radical. Como assim? O dinheiro pode trazer destruição para a minha vida. Não, pastor, você não está entendendo. O dinheiro resolve meus problemas. Dinheiro resolve minhas situações. Dinheiro vai me deixar feliz. Será mesmo? Olha um outro texto que a palavra de Deus nos ensina a respeito de finanças. Em 1 Timóteo, capítulo 6, do verso 7 em diante, o texto bíblico diz: pois nada trouxemos para esse mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Deixa eu deixar algo claro para você. Dinheiro não é um problema. Dinheiro, muitas vezes, é uma solução para vários aspectos da nossa vida. Porém, o amor ao dinheiro sempre será um caminho de destruição para você. É sobre isso que esse texto está dizendo. Quando você ama algo, a sua vida gira em torno desse elemento. Se você ama dinheiro, você vai viver em função de dinheiro. Você só vai pensar em dinheiro, você só vai pensar em ter mais, ter mais, ter mais, ter mais. E você pode até ter a ilusão de que tendo mais, você vai solucionar a sua vida. Mas a palavra de Deus aqui nesse texto é muito clara em nos alertar que com nada viemos e nada vamos levar dessa vida, ok? Então guarde isso no seu coração. Nesse meio tempo de vida, você tem um papel de ser um bom administrador. E um bom administrador, o que faz? Administra bem os recursos de um outro alguém. O dinheiro que você pode conquistar
Se você tiver uma mentalidade que esse dinheiro não pertence a você, mas esse dinheiro são recursos que Deus tem colocado em suas mãos para você administrar de uma boa maneira, então você não vai se apaixonar pelo dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aqui o texto diz que aqueles que querem ficar ricos, aqueles que têm esse desejo incessante de acumular mais riquezas, eu quero mais, aqueles que vivem em função de conquistar mais recursos financeiros só conseguem pensar nisso, esses acabam caindo em armadilhas, se tornam vulneráveis a desejos da carne, se tornam vulneráveis às tentações desse mundo, se tornam vulneráveis a certos acessos que os recursos financeiros te dão e podem acabar destruindo a sua vida porque te distanciam de Deus. E eu não estou aqui defendendo que você deve ser uma pessoa que não quer ter mais dinheiro, pelo amor de Deus, não é isso. O ponto aqui é: o dinheiro pode se transformar em uma maldição na sua vida se você viver em função de amar, viver em função de conquistar, viver em função de ter mais para a sua vida. Pode ser uma grande maldição. O texto usa palavras pesadas. O texto fala que, olha só, aqueles que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos. Qual é o resultado disso? Que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. O verso 10 diz, a parte B do versículo: algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e atormentaram-se com muitos sofrimentos. Em outras palavras, tem gente que quer tanto ter mais dinheiro porque acredita que tendo mais vai alcançar a felicidade, que acaba abrindo mão da própria fé, acaba esquecendo-se de Deus. E deixa eu te dizer algo: se Deus não faz parte dos seus planos, então o plano que você está trilhando é um plano de destruição para a sua vida. É um plano que, aos olhos das pessoas, pode parecer como algo maravilhoso, algo plausível, algo que chama a atenção daqueles que estão ao seu redor, mas na verdade, se tudo o que você constrói, se a sua correria te afasta de Deus, então a sua correria não vale de absolutamente nada, porque no fim das contas, essa correria vai trazer destruição para a sua vida, ruína, destruição, porque quem ama o dinheiro trilha um caminho que vai na direção contrária a que Deus tem para a sua vida. Volto a dizer, volto a te perguntar: dinheiro realmente traz a felicidade? Não. A palavra de Deus nos deixa claro que dinheiro não é um sinônimo de felicidade. Dinheiro pode te dar possibilidades, pode abrir o seu caminho para algumas oportunidades, mas ele jamais será o responsável por trazer felicidade para a sua vida. Se você puder, escreve aí no chat, amém. Se você crê nisso, se faz sentido para você, isso aqui é a palavra de Deus, meus irmãos. Quem ama o dinheiro trilha um caminho de destruição. É por isso que nós precisamos analisar a nossa sociedade. Precisamos refletir sobre como está esse mundo que estamos vivendo e aprendemos como devemos nos posicionar com relação a esse assunto. Porque a nossa sociedade é uma sociedade que vai constantemente despejar conteúdos no seu coração para gerar insatisfação na sua vida. É dessa forma que o mercado funciona. Eu gero insatisfação com você em uma área da sua vida e te apresento um produto, te apresento uma experiência que vai suprir essa necessidade de trazer satisfação para você. Então, nesse mundo de demandas, de insatisfações, de promessas, nós precisamos colocar o nosso coração no lugar certo. E qual é o lugar certo? O lugar certo é a rocha firme chamada Palavra de Deus. E o primeiro princípio que eu quero compartilhar com vocês no dia de hoje, um princípio prático para que você não confunda dinheiro com felicidade, é o seguinte: abundância de paz é mais valioso do que abundância de dinheiro. Guarda isso no seu coração. Ter abundância de paz é mais valioso do que ter abundância de dinheiro. Eu vou colocar isso até de uma outra maneira. Ter abundância de paz é mais valioso do que ter uma conta cheia de dinheiro, do que ter uma conta repleta de recursos, do que ter uma casa extraordinária, do que ter o carro do ano, do que ter as melhores experiências. A abundância de paz é mais valioso.
A palavra de Deus diz isso no livro de Provérbios, capítulo 15, o verso 16. O texto diz: melhor é ter pouco com o temor do Senhor, enfim, melhor ter pouco honrando ao Senhor com a nossa vida, colocando Ele no lugar de Deus, ou seja, vivendo em função desse amor, dessa devoção ao Senhor, do que ter um grande tesouro e inquietação. Irmãos, irmãs, eu conheço uma série de pessoas que têm muitos recursos financeiros e estão extremamente inquietos, estão estressados, estão sofrendo. Eles até têm experiências, acessos, casa, carro, mas não têm paz no seu coração. E antes de pensar em ter abundância de dinheiro, você deve pensar em ter abundância de paz, não abundância de dinheiro. Enfim, precisamos estar atentos a isso. E na verdade, pense dessa forma: buscar ter mais recursos não é um problema, mas buscar mais recursos deve ser com o coração em paz. O segundo princípio que eu quero compartilhar com vocês é que nesse processo de falar sobre dinheiro e felicidade, eu acredito que é essencial nós entendermos que o dinheiro faz parte da vida, gente. Por isso que a palavra de Deus fala mais sobre dinheiro do que até mesmo sobre oração. De Gênesis a Apocalipse, o que tem de textos, ensinamentos, princípios voltados para a administração financeira não é brincadeira. Tem muita coisa aqui. Mas o que é importante você e eu termos com clareza é que a nossa função é fazermos a nossa parte no que diz respeito a trabalharmos, a cultivarmos aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, aceitarmos os desafios, irmos para cima dentro daquilo que Deus nos dá a possibilidade, conquistarmos. Isso não é um problema, meu irmão. Conquistar não é um problema. O problema é a conquistar o seu coração. Mas, sabe, tem um anseio por, olha, eu quero me desenvolver, quero ver a minha família em uma condição boa, quero poder dar condição para os meus filhos. Tudo isso é bom. E para que isso aconteça, você precisa apenas fazer a sua parte. E o que é fazer a sua parte? É não amar o dinheiro, mas é fazer aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Olha só o que a palavra de Deus diz também no livro de Provérbios, um livro de sabedoria, capítulo 28, verso 19. O texto bíblico diz: o que cultiva o seu campo será farto, mas o que segue os ociosos se encherá de pobreza. Aqui a palavra de Deus está sendo clara. Se você trabalhar, você vai colher os frutos disso. Então, não coloque o seu coração nos frutos. Se engaje no trabalho e coloque o seu coração em Deus, sabendo que as sementes que você planta, elas são sementes que no tempo certo vão trazer colheitas. Lembrando que um bom administrador administra bem o que é colocado em suas mãos. Se você tem uma percepção clara de que tudo o que você tem de recurso financeiro vem de Deus e o seu papel é administrar bem, saiba, se você administrar bem, Deus vai abençoar a sua administração, Deus vai abençoar as sementes que você lança e essa bênção vai se converter em quê? Em recursos financeiros, talvez em mais recursos financeiros. Isso é maravilhoso, é uma bênção, não tem problema ganhar dinheiro, meus irmãos. Guardem isso, não tem problema você prosperar. A prosperidade não pode ganhar o seu coração, mas não tem problema você prosperar. E não, só que você e eu precisamos ter clareza que no dinheiro não está a felicidade. Sua felicidade está em Deus. E aqui entra o terceiro e último princípio que eu quero compartilhar com vocês. Um princípio valiosíssimo, princípio para transformar a sua vida. Qual é esse princípio, pastor? Os tesouros que você mais precisa estão em Deus e não em coisas. Porque os tesouros que trazem felicidade, abundância e satisfação para o seu coração não vêm de coisas, não vêm de notas, não vêm de cartões de crédito, não vêm de recursos financeiros, não vêm com nada disso. Os maiores tesouros que você pode acumular na sua vida são tesouros que são estabelecidos no céu e que você vive a bênção de Deus na terra com os olhos no futuro, sabendo que Deus tem algo extraordinário para você na eternidade. A palavra de Deus nos ensina algo muito lindo a respeito disso, dizendo: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Se o seu maior tesouro, se o seu maior anseio por felicidade
for estar em dia com Deus, o seu coração estará nisso. E tudo o que você tem vai ser para honra e glória do nome do Senhor. Queridos, eu conheço pessoas que são pobres e são felizes. E eu conheço pessoas que são ricas e são tristes. Conheço gente que já alcançou o máximo que elas poderiam, porque ganharam muito dinheiro, tiveram muitas experiências, viveram coisas que aos olhos humanos são extraordinárias, mas todos os dias flertam com o suicídio, todos os dias flertam com pensamentos de morte, todos os dias flertam com uma solidão, um vazio no seu interior, porque tudo que conquistaram não foi capaz de preencher um espaço no coração que só Deus pode preencher, e esse lugar traz felicidade e abundância de vida. E por outro lado, eu conheço pessoas que quando olhamos, essas pessoas parecem que não têm nada aos nossos olhos, mas elas são tão felizes, mas tão felizes porque elas entenderam que a felicidade não depende de dinheiro. A felicidade habita em você viver uma vida em dia com Deus. A paz que você tanto quer, a satisfação que você tanto almeja, a alegria que você tanto precisa, não está em acumular mais coisas, não está no dinheiro. Tudo isso está na presença de Deus na sua vida. E a minha oração por você no dia de hoje é para que verdadeiramente nós amemos mais a Deus do que ao dinheiro. Porque é a presença de Deus e o centro da vontade dele que vai produzir felicidade para você e não as suas conquistas. Por essa razão, eu quero orar por você. Pai, eu te louvo e te agradeço no dia de hoje, porque a Tua palavra é maravilhosa. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. A Tua palavra nos ajuda a entender qual é a Tua vontade para a nossa vida. E no dia de hoje, Pai, nós estamos falando sobre algo que o Senhor leva a sério. O Senhor fala tanto sobre recursos financeiros, administração, dinheiro, nos traz alertas, mas também nos traz promessas de bênçãos, de prosperidade na Tua palavra. E no dia de hoje, ó Deus, eu oro pelos Teus filhos, oro pelas Tuas filhas, para que a nossa mente, Pai, seja renovada nesse dia. E verdadeiramente nós não caiamos na armadilha de pensarmos que a felicidade que tanto almejamos virá no termos mais recursos financeiros, termos mais coisas, podemos fazer mais. Não, Pai. Que hoje nós tenhamos clareza de que a felicidade que nós tanto almejamos só pode ser encontrada no Senhor. Por isso eu oro, Deus, por cada um que está conectado comigo, pedindo a Tua bênção, pedindo a Tua direção, pedindo, Senhor, que o Senhor abra os olhos deles, abra os meus olhos dia após dia, Pai, com relação a essa realidade. E verdadeiramente, ó Deus, nós não amemos o dinheiro. Pelo contrário, que sejamos bons mordomos, bons administradores que multiplicam aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, mas sabendo que tudo o que temos vem de Ti e é para Ti. Que a administração, Pai, dos recursos que temos seja para Tua honra e para Tua glória, e que verdadeiramente todos nós desfrutemos da verdadeira felicidade na Tua presença. Obrigado, Jesus. Oramos em Teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Querido, se apega nessa palavra. Seja um bom administrador. Multiplique aquilo que Deus coloca em suas mãos. Mas não coloque o seu coração naquilo que não é seu. Todo o recurso pertence a Deus. Não ame o dinheiro. Ame a Deus acima de todas as coisas. Acumule tesouros nos céus. Multiplique aquilo que Ele coloca nas suas mãos e seja uma bênção. Queridos, se você ainda não se inscreveu no canal, quero te encorajar nesse momento. Se inscreve no canal. Compartilha com as pessoas que são especiais para você. E também, se você tem sido abençoado por esse ministério, se você tem sido abençoado pelas meditações que estão sendo postadas aqui diariamente, eu quero te encorajar a estar conectado e ser um apoiador do ministério. No QR Code que está na tela, aqui no QR Code, você pode escanear e você terá acesso a maneiras de estar conectado e também ser um apoiador do ministério para que nós continuemos avançando, pregando a palavra de Deus, alcançando mais pessoas e trazendo gente que está distante de Deus para próximo de Deus, para que eles vivam uma vida em dia com Deus. Afinal, não existe melhor maneira para você e eu vivemos do que em dia com o Senhor. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo episódio.